Olá, saudações a todos que nos assistem aí pelo Facebook, pelo YouTube. Deus abençoe a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos juntos a palavra do nosso Deus, à luz desse tema que temos estudado sobre batalha espiritual. A revista Nossa Fé. Essa é a nossa revista, Nossa Fé, e o tema é a batalha espiritual continua. Esse é o tema aí que temos estudado à luz da palavra de Deus, tema tão importante e tantas opiniões distintas e diversas, tantas heresias, tantos equívocos que são cometidos sobre este tema, batalha espiritual, né? As forças espirituais do mal, como que Satanás age neste mundo, até que ponto que vai o domínio do império das trevas e, enfim, como temos que enfrentar essas questões espirituais, questões satânicas, né? O poder do diabo, o império das trevas, que é bíblico, né? E que a gente tem que encarar essa realidade na nossa vida, no dia a dia, né? Nas tratativas das coisas espirituais, e precisamos estar fundamentados na palavra de Deus para enfrentarmos biblicamente, de forma correta, esse tema tão importante que é a batalha espiritual. Então, essa batalha espiritual continua e nós temos estudado para saber, então, até onde ela vai, qual é o seu alcance, o que a Bíblia fala acerca disso. E hoje nós estudaremos a lição de número 8, que trata sobre batalha espiritual e proclamação. Batalha espiritual e proclamação, à luz do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos então de 12 a 39. Faremos uma oração inicial, a leitura do texto bíblico e aí depois seguiremos então com o estudo da revista, a partir da sua introdução. Oremos então ao nosso Deus, pedindo a direção para esse estudo. Senhor, nós louvamos e te agradecemos porque o Senhor nos concede essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui debruçados em tua palavra e com esta revista para estudarmos esse tema tão importante sobre batalha espiritual e sobretudo sobre a proclamação de como deve ser proclamado esse tema, de como devemos agir, como devemos falar, aquilo que devemos falar com relação a isso, Pai. Nós pedimos a tua direção, a tua condução, o teu auxílio, discernimento, iluminação do teu Santo Espírito para a compreensão de tudo que aqui estudaremos nesta noite. Agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então para a leitura do texto do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos de 12 a 39, que diz assim: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu também Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se de sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga
um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galiléia. E saindo eles da sinagoga, foram, com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabia quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Vamos para a nossa introdução. Todos ficam intrigados com aquilo que não se pode explicar racionalmente. Essas coisas chamam a atenção e despertam a nossa curiosidade. O mesmo acontece quando se fala de possessão demoníaca. Não é sem motivo que muitos cultos evangélicos são dominados por exorcismos, enquanto a pregação da Bíblia é deixada de lado. Esses cultos se transformam em espetáculos e os templos ficam lotados. Além disso, campanhas e sessões são criadas com o objetivo de destruir as obras de Satanás. No Brasil, as chamadas Marchas para Jesus foram criadas com o objetivo de destruir os demônios territoriais da cidade e, assim, ganhar a cidade para Jesus por meio de afirmações durante toda a caminhada. Apesar de usarem versículos para essas práticas, na maioria das vezes são versículos isolados e fora do seu contexto. Afinal, o que a Bíblia tem a dizer sobre possessões demoníacas? Quais as práticas usadas por Jesus e os apóstolos para que o reino de Deus avançasse? Qual a tarefa da igreja hoje no combate às obras de Satanás? Pois bem, nós lemos aqui, no Evangelho de Marcos, que Jesus iniciou o seu ministério sendo tentado por Satanás. A gente já começa ali. Jesus sendo tentado por Satanás no deserto. Jesus se preparou para resistir às ciladas de Satanás. Então, Jesus, depois de 40 dias em jejum e oração, ele enfrenta Satanás com as suas tentações e as suas mentiras, sua sagacidade, e Jesus resiste ao diabo. E o diabo foge de Jesus. Jesus resiste Satanás por meio da sua palavra. E Satanás, que usava a palavra de Deus de forma deturpada, de forma isolada, com textos isolados, fora de contexto, tentou a Jesus. E Jesus resistiu a Satanás ao proclamar para ele a verdadeira Escritura, aquilo que realmente era bíblico, aquilo que realmente a palavra de Deus dizia.
E assim Satanás saiu da presença de Jesus, e Jesus então ele segue o seu ministério, inicia-se então de fato seu ministério, convocando seus discípulos que o seguiam, e diz o texto que nós lemos que Jesus saía pelas sinagogas ensinando, saía pela cidade, por toda a Galileia, e expulsando demônios. Entre outras coisas, Jesus expelia demônios. E os demônios vinham para falar, porque eles conheciam quem era Jesus, e Jesus não permitia que os demônios falassem. Jesus mandava que eles se calassem e saíssem daquelas pessoas possessas por espíritos imundos. É isso que nós lemos no texto sagrado aqui. E agora a questão que fica para nós nessa introdução é como nós devemos encarar então essas coisas a partir da Bíblia, uma vez que existe tantos espetáculos, tantas coisas, né? Tantas pirotecnias, tantos espetáculos, tantas coisas mirabolantes, né? Praticamente é um culto de honra às coisas, né? Às proezas do poder das trevas, de Satanás. Então esses espetáculos enchem a igreja, pessoas são chamadas, manifestações são feitas ali na frente das pessoas, todas aquelas coisas espetaculosas, e ali palavras de ordem, tudo isso é um espetáculo do império das trevas dentro das igrejas. Isso é bíblico? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Como nós devemos de fato enfrentar essas questões? Marcha para Jesus, cujo objetivo é passar pela cidade como se Cristo estivesse ali preparando aquele ambiente para receber a sua palavra, expelindo demônios, para que o império das trevas saia daquela região, daquele lugar, para que fique liberado, para que a pregação de Deus seja feita. E nessas marchas eles vão usando textos isolados, fora de contexto. Enfim, o que a palavra de Deus nos orienta com relação a isso? É bíblico esses cultos, essas manifestações ali de invocar essas coisas para ver, expelir os demônios e ver se realmente, e marchar para Jesus pelas cidades, abrindo caminho para que a palavra de Deus... O que a Bíblia fala sobre isso, né? Bom, então vamos lá para o primeiro ponto. A autoridade e missão do rei. Marcos capítulo 1, que lemos aqui uma parte, pode trazer alguns esclarecimentos acerca desse assunto. Os destinatários eram provavelmente romanos convertidos, que sofriam com perseguições por causa de sua fé. O imperador romano lançava muitos crentes para serem mortos em arenas por soldados. Assim, o Evangelho de Marcos tem o propósito de mostrar que Jesus era o rei prometido, maior que o próprio imperador romano. Jesus foi precedido por um arauto, da mesma forma que os reis eram anunciados ao se aproximarem de uma cidade. Seu arauto era João Batista, conforme Marcos 1, de 1 a 8. O Espírito Santo ter descido em forma de pomba sobre Jesus mostrava que ele era o ungido do Senhor, conforme a profecia de Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. A voz do Pai confirmava sua divindade e poder. A maneira como Marcos descreve esses eventos mostra que Jesus vinha com autoridade recebida do próprio Pai. Letra A. Jesus e os espíritos malignos. Levado ao deserto pelo Espírito Santo, Jesus enfrenta Satanás, seu inimigo. O próprio nome Satanás significa adversário. É nesse momento que a derrota de Satanás começa. Jesus, mais à frente, vai dizer que o valente já estava amarrado. Mateus 12, 29. E isso era prova de que o reino de Deus já tinha chegado. Mateus 12, 28. O tempo do príncipe deste mundo estava esgotado e o reinado de Cristo já estava iniciado. Era isso que Jesus estava dizendo ao afirmar que o tempo estava cumprido
e o reino de Deus estava próximo. Marcos 1,15. Satanás começa, então, a enviar seus soldados para atrapalhar o ministério de Jesus. Marcos diz que não demorou muito para que os demônios começassem a se manifestar, na tentativa de destruir os planos de Cristo. Eles sabiam que estavam sendo derrotados e também reconheciam quem era Jesus. Marcos 1,24. Essas possessões demoníacas, acompanhadas de afirmações sobre quem era Jesus, eram uma tentativa desesperada de Satanás e seus anjos. Muitas possessões aconteceram além da registrada em Marcos capítulo 1, bem como muitas curas. O texto sagrado mostra que Jesus tinha autoridade para anunciar o Evangelho, autoridade sobre os espíritos malignos e autoridade sobre a vida humana. Isso chamou a atenção de muita gente e não demorou para uma multidão ir ao seu encontro. Jesus curou e expulsou muitos demônios naquele lugar. Marcos 1, de 32 a 34, e a busca por Jesus aumentava cada vez mais. Marcos, capítulo 1, 35 a 37. Tanto as curas quanto as expulsões demoníacas demonstravam que Jesus era rei e seu reinado havia começado. Essa era uma demonstração visível de sua autoridade. Antes do ministério de Jesus, não há menção alguma de que havia tantas possessões e expulsões de demônios como houve naqueles dias. Isso explica o espanto de muitos daqueles que estavam no local, até dizendo que aquela era uma nova doutrina. Marcos 1, 27. Ao olhar para o Antigo Testamento, talvez o único relato que possa ser uma possessão demoníaca seja o caso de Saul. 1 Samuel 16, 14. O mesmo acontece depois da ascensão de Jesus, quando os casos de possessão são raros. Em Atos, não é possível encontrar alguém que tivesse a mesma autoridade de Jesus para repreender demônios, mas sempre agiam em nome de Jesus. A primeira vez que isso acontece é com Pedro e os apóstolos em Jerusalém, Atos 5:16. Depois com Filipe em Samaria, Atos 8:7. E por fim com Paulo entre os gentios, Atos 16:18 e Atos 19:12. O propósito de Atos era mostrar que o reino de Deus estava chegando até os confins da terra, conforme Atos 1:8. Outra questão que chama a atenção é que Jesus não dava oportunidade para que eles falassem. Ao contrário, Jesus mandava que os demônios se calassem, Marcos 1, 25 e Marcos 1, 34. É estranho, portanto, crentes hoje conversarem com os demônios, perguntando seu nome, atividade, etc. Além disso, o fato de nas cartas não haver instrução sobre a expulsão de demônios e haver poucos e específicos casos em Atos, mostra que essa não era uma prática comum na igreja primitiva. Não quer dizer que haviam cessado completamente, nem que não haja possessões hoje em dia. Mas a igreja cristã precisa ficar atenta para não ser enganada por falsas possessões. Isso não é algo que a igreja deva buscar como foco da batalha espiritual. Afinal, a derrota de Satanás já foi decretada e o reinado de Cristo já está sendo proclamado até os confins da terra. Satanás não pode mais enganar as nações. Pois bem, irmãos, então aqui esse primeiro ponto nós percebemos que de fato, o texto do Evangelhos ali mostra que Jesus expulsava muitos demônios, muitas pessoas endemoniadas, espíritos malignos. Isso é claro e evidente, Quando o reino de Deus é estabelecido com a chegada do ungido, do Messias, do rei,
O império das trevas, né? Ou seja, aqueles que reinavam pelas trevas, eles se submetem ao rei da luz, né? Aquele que aparece reinando, o reino de luz é chegado. Então o império das trevas aparece, o reino das trevas é manifestado ali, né? Na presença de Jesus eles se revelam, eles se manifestam. Então Jesus ele expele ali muitos demônios, né? Possessões. A Bíblia fala de legião de demônios, né? E Jesus expele esses demônios dessas pessoas endemoniadas, espíritos malignos. É verdade, é fato isso, que a presença do rei, que a presença da luz, que o reinado messiânico, que a chegada do Messias, que a chegada do reino da luz abala o reino das trevas. E espíritos são manifestados ali. No entanto, quando olhamos para todo o Antigo Testamento, não vemos essas manifestações dessa forma, exceto no caso de Saul ali, quando ele invoca, procura aquela necromante, né, para pedir para ver a Samuel, e ali diz que um espírito, né, toma Saul, um espírito maligno toma Saul e tudo mais. Tirando essa questão ali, nós não temos relatos de possessões demoníacas, de pessoas estarem possessas de demônios e algum dos profetas, algum dos sacerdotes, enfim, algum homem de Deus seja levantado ali, né, para expelir demônios. Não temos relatos disso no Antigo Testamento. Quando vamos para o Novo Testamento, é verdade que depois que Jesus é assunto ao céu, né, que Jesus ascende aos céus, Jesus sobe para a presença do Pai, os seus apóstolos, que são seus sucessores, continuam indo e pregando o Evangelho e em algumas circunstâncias expelindo demônios, sim, né? Mostrando ali que a autoridade de Deus, a autoridade de Cristo foi passada aos seus apóstolos. Os apóstolos de Jesus, né, o ofício apostólico que cessou com os 12 que andaram com Cristo, que viram a Cristo, que foram discipulados, ensinados e ordenados por Cristo como seus apóstolos, os 12. A Bíblia é bem clara em dizer que multidões seguiam Jesus. Jesus tinha muitos discípulos, né? Muitos discípulos seguiam a Cristo, mas apenas 12 foram dados a eles a autoridade. Apenas a esses 12 foi dado a autoridade para expelir demônios, né, para fazer os milagres que Jesus fazia. Isso é claro na Bíblia. Você não vê Barnabé fazendo milagres, você não vê Timóteo fazendo milagres, você não vê ninguém fazendo milagres a não ser os 12 apóstolos, sucessores de Cristo, e que ele disse que daria autoridade a eles para falar em línguas, para expelir demônios, para curar enfermos, para ressuscitar mortos, para mostrar que Jesus é a autoridade, que Jesus é o rei e que aqueles que ele quer, ele dá o poder a ele. E Jesus disse que daria esse poder aos apóstolos para fazerem coisas conforme ele fazia, e até maiores coisas eles fariam. Então isso é muito evidente na Bíblia, que não foram todos os discípulos de Cristo que tiveram dons especiais. Muito pelo contrário, a gente não encontra nenhum relato a não ser dos 12 apóstolos de Jesus. E esses 12 apóstolos, alguns são relatados na palavra de Deus, que realmente expeliram demônios, que fizeram, e mesmo assim o fizeram em nome de Jesus. Não fizeram pela sua própria autoridade, mas fizeram em nome de Jesus. Fora disso, volto a dizer, não há relatos bíblicos de outros expelindo demônios. Isso aí precisa ficar claro para a gente. É bíblico, é estudar, é ler a Bíblia. É o que está revelado. Nós não podemos anular o que está revelado, porque está revelado, mas também não podemos acrescentar coisas que não há relatos, que não existem no texto bíblico. Nós temos que ficar sempre com a palavra de Deus. Pois bem, letra B, Jesus e a pregação.
Existem mais algumas lições que podem ser tiradas do texto sobre o assunto desta lição. Uma olhada mais atenta para o texto mostra que, apesar de os milagres e expulsões demoníacas serem sinais do seu reinado, esse não era o foco do seu ministério. Jesus não procurava pessoas endemoniadas, mas os próprios demônios iam até Jesus. O principal foco do ministério de Jesus era a pregação do Evangelho. Era assim que ele estabelecia seu reinado. O reino de Deus avança a partir do momento em que pessoas são convertidas a Cristo. Por isso, a mensagem de Jesus era: arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. A mensagem de João Batista também chamava as pessoas ao arrependimento e anunciava a vinda de Cristo. Marcos 1, de 2 a 8. Ao ir às sinagogas, o propósito de Jesus era anunciar o Evangelho. No primeiro sábado em que esteve em Cafarnaum, Jesus foi à sinagoga para ensinar. Verso 21. Sua primeira demonstração de autoridade foi em sua pregação, deixando seus ouvintes maravilhados com sua doutrina. Verso 22. O versículo 38, entretanto, traz ainda mais esclarecimento sobre o ministério de Jesus. Enquanto a multidão o procurava, por causa das curas e expulsões demoníacas, Jesus desejava se retirar daquele lugar para ir às cidades vizinhas. Por que Jesus desejava se retirar daquele lugar se ainda havia tantas pessoas doentes e endemoniadas? Porque naquele lugar ele já tinha pregado o Evangelho, e essa era a sua missão. Mas havia outras cidades que ainda não tinham ouvido o Evangelho, e Jesus foi para lá. Assim, em todo lugar em que ele ia, o foco do seu ministério era pregar o Evangelho. Verso 39. E isso é bíblico, né, irmãos? Quando a gente olha aqui, o próprio Jesus falou: foi para isso que eu vim, para pregar o Evangelho. Ou seja, mesmo Jesus, o Rei de Luz, aquele que vem ao mundo, que o império das trevas se manifesta perante ele, mesmo Cristo não ficava perseguindo demônios para expelir demônios. Ele diz que ele veio para pregar o Evangelho. Foi para isso que eu vim, para pregar o Evangelho. E será que só havia demônios naqueles que foram citados ali? Provavelmente Jesus, quando deixava a cidade, que ia para outra cidade, muito provavelmente existiam ainda pessoas com espíritos imundos. Mas Jesus não expelia de todos, Jesus não fazia isso com todos, pelo menos a Bíblia não dá margem para isso, para dizer que Jesus, então, ele saía de cidade em cidade e expelia todos os demônios. Não. Cita casos isolados em que, num determinado momento, pessoas endemoniadas apareciam ali na presença de Jesus e os demônios eram expelidos. Assim como nas curas. A Bíblia revela que Jesus fez muitas curas, muitos sinais, muitas maravilhas, que se fosse escrever todas não caberiam, mas não diz que ele eliminou toda doença, não diz que ele eliminou toda enfermidade, e também podemos inferir que ele, como o texto não diz, que ele não eliminou todos os espíritos demoníacos ou pessoas que tinham algum tipo de manifestações ou de possessões demoníacas, espíritos imundos sobre elas. Então, a palavra de Deus não diz que Jesus veio e curou todos, e salvou todos, e expeliu todos os demônios. Não podemos inferir isso da palavra de Deus. Portanto, o que a palavra de Deus nos garante é que Jesus veio não para ficar expelindo demônios, nem para realizar curas, sinais, prodígios e maravilhas, mas ele veio para pregar o Evangelho. Isso sim, foi para isso que eu vim, para pregar o Evangelho. Segundo ponto, a solução para Corinto. 1 Coríntios 1 e 2. Na carta que Paulo escreve aos Coríntios, é possível encontrar os mesmos ensinos que são vistos em Marcos. Corinto era uma cidade depravada, corrupta, idólatra e imoral.
Chamar alguém de coríntio era praticamente uma ofensa naquela época. A cidade era repleta de templos pagãos e cultos a Apolo, Atenas, Afrodite, Dionísio, Poseidon e Zeus. Cresciam as religiões de mistérios e cultos a Asclépio, Demétrio e Core, bem como outros deuses. E como em toda cidade dominada pelos romanos, também havia o culto ao imperador. Além disso, a cidade possuía muitas prostitutas cultuais dedicadas, principalmente a Afrodite, chamada de deusa do amor. Certamente Satanás e seus demônios agiam nessa cidade. É nesse contexto que Paulo derrota as ações malignas daquela cidade. Ele não o faz com campanhas de libertação, marchas evangélicas ou cultos de exorcismo. Pelo contrário, Paulo fez o mesmo que em Atenas, Atos 17, de 16 a 31. Pregou o evangelho. Logo no início de sua primeira carta aos Coríntios, Paulo apresenta a estratégia que usou naquela cidade. Havia muitos gentios que seguiam os filósofos e grandes oradores da época, mas havia também muitos judeus que buscavam os sinais miraculosos que Jesus fazia. 1 Coríntios 1, 22. No entanto, Paulo se recusou a dar o que eles buscavam. Ele ainda diz no capítulo 2 que anunciava o testemunho de Deus, não com sabedoria e linguagem exibicionista, mas com demonstrações do poder de Deus. 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Essas demonstrações de poder aconteciam mediante a transformação do coração daqueles que ouviam o Evangelho. Em 1 Coríntios 1, 24, lemos que aqueles que foram chamados por Deus não necessitam de sinais ou sabedoria, pois a pregação de Cristo é suficiente para eles, por ser o poder de Deus. O grande problema dos movimentos de batalha espiritual, que já estudamos, e de muitos crentes, é a falta de fé na própria Bíblia. É preciso que a igreja creia realmente na pregação do Evangelho e no quanto ele, o Evangelho, é poderoso, vivo e eficaz para destruir as obras de Satanás e transformar corações. Hebreus 4:12, 1 João 2, de 12 a 14. Irmãos, a palavra de Deus diz que o Evangelho é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus para salvar. O Evangelho, como poder de Deus para salvar, significa que ele é apto para destruir as cadeias do diabo. No momento em que a pregação está sendo realizada, no momento em que o Evangelho está sendo pregado, há uma batalha espiritual ocorrendo na mente, no coração, na alma, na vida daqueles que ouvem esse Evangelho. É o Espírito Santo que aplica no coração a palavra que está sendo pregada. É o Espírito Santo que aplica no coração a fé salvadora, que é dom de Deus. E nesse momento há uma batalha espiritual. Mas a batalha é espiritual. É entre o Espírito Santo, é entre Deus e o diabo. É o poder de Deus para salvar. É ali que se dá a batalha espiritual de verdade. É por meio da pregação do Evangelho. E essa luta não é nossa. A batalha não é nossa. É de Deus. É Deus que vai destruir o império das trevas. É Deus que vai libertar o homem do jugo, da escravidão, do pecado, do poder de Satanás. Porque aquele que é de Deus, o maligno não toca. Mas enquanto o Evangelho está sendo pregado para aquela pessoa, para que o dom da fé seja aplicado no coração dela, porque a fé vem pela pregação do Evangelho, ali há uma trava, ali há uma batalha espiritual entre Deus e Satanás, entre o Espírito Santo e o espírito dos demônios. É por meio da pregação do Evangelho que nós estamos, então, levando a essa batalha espiritual.
É ali, é isso que a palavra de Deus fala, que a palavra, a pregação é suficiente. Nada além disso. É ali que é travada a verdadeira batalha espiritual. Então nós temos que nos preocupar com a pregação do Evangelho. Em pregar o Evangelho pura e simplesmente e deixar que o Espírito Santo lute essa batalha. E deixar que o poder de Deus, por meio da pregação do Evangelho, seja manifesta na vida daquele que são eleitos, que Deus escolheu para libertar do império das trevas e trazer para o reino do Filho do seu amor. É por meio da pregação da palavra que esse processo ocorre. Nós temos então que confiar no poder do Evangelho, no poder da pregação e fazer apenas isso. Esse é o nosso papel. E é isso que Hebreus 4:12, 1 João 2, 13, 14 diz. Vamos ler esses textos. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. 1 João 2, de 12 a 14. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. A palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. É pela palavra de Deus, que é mais cortante do que a espada de 2 gumes. Ela tem o poder de entrar na alma, na mente, no coração e destruir todo o império das trevas, toda a força de Satanás, toda a força do mal. É o poder de Deus para a pregação e para a salvação daquele que crê. Então, que nós possamos ter na palavra de Deus o nosso campo de batalha espiritual, por meio da pregação do Evangelho. Terceiro ponto. Possessões demoníacas hoje, nada disso exclui o fato de existirem possessões demoníacas ainda hoje. Mas não se pode imaginar que essas possessões aconteçam com tanta frequência como nos dias de Jesus ou como é pregado pelos movimentos de batalha espiritual. É necessário verificar com muito cuidado se são possessões demoníacas verdadeiras ou doenças mentais, resultado de substâncias consumidas, como drogas e álcool, ou até mesmo fingimento. Só então, por meio de oração e leitura da palavra de Deus, devemos rogar ao Pai Celeste que traga libertação à pessoa possessa. Ao mesmo tempo, é preciso lembrar que em lugar nenhum da Bíblia há orientações para repreender demônios ou doenças. Algo que os evangelistas sempre apresentam é a admiração que as pessoas tinham ao ver que Jesus tinha autoridade que nenhum outro homem possuía. Só Cristo tem essa autoridade sobre o mundo físico e espiritual. Os registros servem não como modelo de como expulsar demônios ou praticar milagres, mas mostrar a grandeza e poder de Cristo. A tarefa dada à igreja por Cristo é pregar o Evangelho em todo lugar. Mateus 28, de 18 a 20. É somente por meio de uma conversão verdadeira pela pregação do Evangelho que pessoas são transformadas em novas criaturas e, assim, o Evangelho é expandido. É por meio do sangue de Cristo e da palavra do testemunho da igreja que Satanás é derrotado. Apocalipse 12, 11. Vamos ler esse texto. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O texto está dizendo
daqueles, né, que são salvos, né, os crentes, os fiéis, venceram quem? O diabo, Satanás. Por causa de que venceram? Por causa do sangue do Cordeiro que foi derramado. E por causa de quê? Da palavra do testemunho que deram. Da palavra do testemunho que deram. Palavra que testemunha o poder de Deus. Palavra que é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. É por meio da pregação da palavra. Aqui não fala que é por meio do confronto direto desses homens, dos crentes, dos fiéis com Satanás que o venceram. Não, venceram porque o sangue do Cordeiro foi derramado e ali ele foi derrotado. Venceram porque pregaram a palavra do testemunho e ali o diabo foi derrotado. É por isso que Satanás foi derrotado. Pelo sangue do Cordeiro e pelo poder da palavra, pelo testemunho da palavra. Ou seja, todas as vezes que anunciamos a palavra, testemunhamos da palavra de Deus, da palavra da verdade. É aí que o diabo é destruído. É isso que nós temos em nossa mão para enfrentar essa batalha espiritual que continua. É no campo espiritual, é no campo da pregação, é no campo do evangelho. É aí que a batalha espiritual é travada por Deus e Satanás e, obviamente, aqueles que são de Deus são libertos e o maligno não toca. E onde entra a luz, as trevas se dissipam. Então, o poder de Deus, por meio do Espírito Santo, pela mediação, pelos méritos, pelo sangue do Cordeiro, age em favor daqueles que creem e que ouvem a palavra de Deus, e ali é travada essa batalha espiritual e o diabo, ele sai, ele bate em retirada quando Deus quer salvar o seu por meio da pregação. Cabe a nós pregarmos, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Conclusão. Tanto Jesus quanto os apóstolos enfrentaram as ações dos demônios e é preciso aprender com eles a agir corretamente na batalha em que a igreja se encontra. Nos dois casos estudados, isso se fez pela pregação do evangelho. Desse modo, o reino de Deus foi expandido. A melhor maneira, portanto, da igreja enfrentar e derrotar as obras malignas não é procurar endemoniados, fazer campanhas, marchas ou algo parecido, mas pregar o reino de Deus. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que as possessões demoníacas foram mais intensas nos dias de Jesus. Então, de fato, ainda há possessões demoníacas, mas a Bíblia é muito clara em mostrar que elas foram muito mais intensas nos dias de Jesus. Ainda depois permaneceram ali os seus apóstolos fazendo algumas manifestações, expelindo alguns demônios ali, porque assim como tantos outros milagres e prodígios que Jesus fez, os seus apóstolos fizeram para mostrar que Jesus é Deus, que Jesus é aquele que tem o poder, que é ungido e que transmitiu o seu poder aos apóstolos como testemunhas dele nesse mundo, para que tivessem credibilidade de pregar o evangelho e autoridade, sobretudo, para a pregação do evangelho. E assim, autoridade para expelir demônios, falar em outras línguas e fazer milagres, sinais e prodígios, até ressuscitarem mortos, para que tivessem então autoridade, que a sua palavra fosse crida, para que aquilo que eles falassem tivesse credibilidade de que eles falavam e agiam da parte de Deus. Aplicação, meus irmãos. Deus entregou uma tarefa para a igreja, que é anunciar a chegada do reino de Deus. É assim que devemos nos envolver nessa grande batalha espiritual. Portanto, rogue a Deus para que Ele levante cada vez mais pessoas dispostas a irem para lugares longínquos para anunciar as boas novas. Rogue também para que Deus lhe dê ânimo e coragem para pregar o Evangelho onde quer que você esteja. Por fim, se você é um soldado de Cristo, pregue a palavra. Resumo de todas as coisas que temos estudado, então, até aqui, irmãos,
esteja em santidade, esteja em oração, se prepare como Jesus se preparou, jejum, oração, 40 dias, 40 noites, para enfrentar a Satanás, para enfrentar então as artimanhas do diabo, para estar preparado na palavra. Ore, se esmere na leitura, no conhecimento da palavra de Deus, que é poder de Deus para salvar. Pregue a palavra, pregue a palavra. Oração, jejum, santidade, leitura, conhecimento da palavra e proclamação da palavra de Deus. Esta é a arma que temos para enfrentar Satanás, o diabo, seus anjos, o poder, o império das trevas. Proclamação da palavra de Deus. Pregue a palavra. Que Deus nos abençoe, que possamos crescer em graça, em santidade, em conhecimento, em amadurecimento na presença do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, nos dê uma boa noite. Vamos orar então agradecendo, finalizando esse estudo. Senhor, nós louvamos, glorificamos e te agradecemos, porque a tua palavra, Pai, ela nos enche de alegria. A tua palavra nos mostra como devemos usá-la como ferramenta no campo da batalha espiritual e que ao usá-la, ela é poder de Deus para penetrar as mais profundezas áreas da mente, do espírito, do coração e da alma daqueles, ó Pai, que a ouvem, que ela é apta para dividir juntas e medulas, espírito e alma. Ela é totalmente poderosa para fazer tudo aquilo ao qual ela foi destinada e, sobretudo, Deus, para expulsar demônios, para expelir espíritos malignos, para libertar aqueles que estão cativos pelo império das trevas. É nisso que nós cremos e é nisso que nós confiamos, é isso que desejamos. Que o Senhor nos capacite a pregar a Tua palavra, que nós nos esmeremos no conhecimento da Tua palavra e que o Teu reino cresça por meio da proclamação da Tua palavra. Oramos agradecidos, pedindo a Tua graça sobre nós, pedindo a Tua proteção, a Tua direção e, ó Deus, a paz do Senhor sobre a nossa vida. Essa é a nossa oração, agradecidos por tudo, em nome e por amor de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus abençoe a todos. Ceifeiros da seara santa, quão poucos fracos sois, mas forte é Cristo vosso Mestre. Avante, avante, pois, os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Voarão e nas alturas, como cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar. Se onipotente é vosso Mestre, por que desanimar? Os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga
sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que Ele já venceu. Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão